Buenos días. Vamos a comenzar, como siempre, con un pensamiento, esta vez de André Luiz. Vele por la tranquilidad de su conciencia, sin descuidar su presentación exterior. La sonrisa espontánea es una bendición, atrayendo otras bendiciones. Cada buena acción que usted practica es una luz que enciende en torno de sus propios pasos. La educación del espíritu es la conferencia que Carlos Roberto Campetti nos va a ofrecer en esta mañana. Él es periodista, nació en un hogar espírita en el interior del estado de Sao Paulo, en Brasil. Ya desde muy joven, a los 10 años, comenzó a leer los libros espíritas que le llevaron a convertirse en médium de psicofonía, autor y expositor espiritista. Contribuyó para la formación y desarrollo de diversos grupos espíritas de Brasil, Uruguay, España, Estados Unidos, del norte de América y Paraguay, y ha participado en innumerables eventos realizados en diferentes países. Él imparte actualmente seminarios y cursos sobre temas espíritas y principalmente de formación de trabajadores para centros espíritas. Ha vivido en Uruguay, España, Estados Unidos del norte de América, Paraguay, Corea del Sur y actualmente vive en Brasilia. Es dirigente del Grupo de Estudios Espíritas por Internet, monitor del estudio sistematizado de la doctrina espírita y socio efectivo de la Federación Espírita Brasileña, coautor también del libro Pases a la luz del espiritismo. Recibimos a Roberto Carlos Campetti con su conferencia Educación del Espíritu. Buenos días. Puedan los buenos espíritus inspirarnos las palabras y el entendimiento sobre el tema que nos está asignado para la mañana de hoy, Educación del Espíritu. La educación ha sido un desafío en diversos momentos de la historia de la humanidad para los pueblos que han despertado para su importancia. Vários intentos han sido hechos a largo de la historia com relativo êxito que han dejado repercusiones para los períodos posteriores. Pero nosotros no tenemos la intención de hablar aquí solamente de la educación volcada para los aspectos de la vida en el campo material. La propuesta que nosotros encontramos en el espiritismo trasciende la realidad que nosotros llamamos objetiva en el campo material. La propuesta es efectivamente de la educación del ser creado simple e ignorante por Dios nuestro Padre, e que a la medida em que avança em seu processo, vai adquirir o livre-albedrío, e com o livre-albedrío a responsabilidade de suas decisões e de suas não decisões, quando chamado a actuar por la própria lei de Deus nuestro Padre. Dentro del contexto de la educación del espírito, el indivíduo necessariamente chega a um momento em que necessita hacer a transição de um período de inconsequências, de ações muitas vezes automáticas e que le van a gerar naturalmente consequências em la vida, para assumir o controle do processo evolutivo dele mesmo. Nós observamos a humanidade neste momento e sacamos a conclusão de que os habitantes deste planeta Terra estão chegando já a este momento. O período que nós poderíamos chamar o período da consciência. A maior parte vai caminhando para adentrar o período em que se libera
de la necesidad de la expiación. Aún estamos naturalmente empezando este período, pero el Espiritismo, cuando ha surgido, nos ha anunciado la venida de esta nueva era. Vino informar la situación de la tierra y por esto la situación de la mayor parte de sus habitantes. Y vino anunciar que la humanidad iba en proceso de amadurecimiento para alcanzar esta condición de assumir o controle do próprio processo evolutivo. Pero isto não ocorre de um momento para outro. Nós hemos aprendido a largo do tempo que a natureza não dá saltos e nosso processo evolutivo também não se compõe de saltos. É um processo continuado e é efetivamente progressivo em el amplo sentido de la expresión. Es una conquista de cada uno a la medida de sus esfuerzos, de su interés, de su dedicación, y para que esto ocurra, hay la necesidad del despertamiento. Quando nosotros poderíamos imaginar, hace já bastantes anos, leyendo por primeira vez el libro Nuestro Hogar, que nosotros en esta encarnación íbamos a ter a oportunidade de ver esta película que ayer se dio aqui. Quando poderíamos nós pensar que nós íbamos adentrar, todos nós que aqui estamos encarnados e mesmo os espíritos desencarnados que estão nascendo o processo evolutivo na Terra, que íbamos adentrar o período de la regeneração com nós aqui, os encarnados em esta situação. Pero todo esto se está dando e é um grande desafio para nós. E quando hablamos de educação, nós nos sentimos algumas vezes pequenos, diminuídos delante do desafio e nos quedamos em alguns instantes entristecidos também e temos que fazer o esforço de superação por ver quantos esforços malgastados em disputas inconsequentes que não leva a sítio nenhum. São términos que se criam, são maneiras de fazer ou de realizar o processo de la educação, são propostas que aparecem, pero nós não podemos olvidar-nos que Allan Kardec nos ha dejado as diretrizes de la labor em el libro de los Espíritos. Ele nos ha invitado a observar que a humanidade naturalmente vai receber aquilo que as escolas e muitas vezes a própria sociedade pode oferecer-lhe. O indivíduo vai receber da sociedade, vai receber das escolas as instruções para ter uma vida prática e normalmente o que observamos, principalmente nestes dias tão pragmáticos, é que os indivíduos vão para as escolas que supostamente fazem educação para ser instruídos a competir com seus semelhantes, a aprender a superar os desafios para poner-se por cima de outros. Chegamos a observar um cartel aí em la capital de Brasil, em que há um ninho, por la figura muito pequenito, deve estar mais ou menos com seus 8, 9 anos, no mais que esto, e vem escrito, eu he decidido ser líder. E aí vem o nome da escola abaixo. Então, as escolas estão voltadas para formar líderes. Líderes que disputam com os demais. Líderes que se sobrepõem a los demás. E não apresenta a oportunidade para a gente entender que a cooperação é a proposta de agora, não de amanhã. De aí, nós nos deparamos com esta dificuldade. As escolas, infelizmente, não estão haciendo a educação. Nós hemos tenido vários exponentes, e um de eles, incluso, que auxiliou a Allan Kardec a ser o que foi Pestalozzi. Pero que é o que temos nós de Pestalozzi em las escolas hoje normales?
¿Qué es lo que nosotros encontramos de su filosofía? Y ahí nosotros nos deparamos con esta gran dificultad, que es un desafío para ser superado por los profesionales de la área. Nosotros no somos profesionales de esta área, pero observamos cómo será difícil superar esta barreira hasta ahora impuesta. E vai ser efectivamente superada à medida em que nós nos conscienciemos de nosso papel. E o papel é um papel individual, para que se haga posteriormente coletivo, para que se haga institucional, tiene que empezar por el indivíduo. Se nós somos profissionais da área de educação, somos espiritistas, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos siendo un maestro como el mundo lo propone? ¿O estamos nosotros utilizando el conocimiento espírita para pautar nuestras acciones? ¿Estamos comprendiendo que aquello que hacemos nosotros está influenciando los individuos que están bajo nuestra responsabilidad, pero que principalmente ellos serán llevados a hacer aquello que nosotros estamos haciendo? Si es así, magnífico. Estamos em bom caminho e estamos seguindo a proposta. Porque Allan Kardec nos ha dicho que a educação que a humanidade necessita não é propriamente a instrução. A instrução hace parte do processo educativo. A instrução é necessária. Ela tem que vir dentro do processo educativo, pero ela não é suficiente. A escola instruye, pero quem educa? E aí dizem os espíritos superiores, questão 385 do livro dos Espíritos: os padres são os responsáveis. E este processo educativo é intransferível. Aí nós vamos pensar, pero que papel juega o centro espírita dentro disto? Calma, chegaremos aí. Pero por agora entendamos, o processo educativo é uma responsabilidade de los padres. E isto não é transferível. Porque os papás são os educadores naturales de seus hijos. Observamos a grande dificuldade que começou a ocorrer depois dos anos 60, mais ou menos por esta década, não? Com a liberação do comportamento do ser. Hemos tenido por largo tempo a imposição filosófica que aún impera, não, dentro de algumas culturas, pero que também no Ocidente tuvo seu tempo. Nos era proibido muitas coisas e havia a ameaça do inferno por la culpa, e o indivíduo se sentia como que dentro de uma jaula que nós denominamos culpa, a culpabilidade, e o indivíduo não se sentia livre para actuar, porque com a questão da consciência se quedava prendido, como se estivesse com uma pelota presa ao pé, como se hacía antigamente com os presos peligrosos. A culpa viene retrasando o processo evolutivo da humanidade. Então, com os anos 60, a liberação sexual, a liberação das costumbres, nós partimos de um extremo de proibição para um extremo de liberação. E podemos chamar isto de libertinaje. Pero lo que estamos observando já em nossos tempos é o encaminhamento natural de los indivíduos para aquilo que podemos chamar de síntese em el comportamento. Alguns espíritos reencarnados em la terra, dóciles a la influência de los mentores espirituales, sus ángeles de la guarda, os espíritos guias, eles atendem a esta influência e já adotam de forma natural um outro tipo de comportamento, mais relacionado com o respeito a uno mesmo e ao respeito ao semejante. Ou seja, o indivíduo vai descobrindo que a dignidade não é algo que a sociedade lhe brinda, ou que as outras pessoas identificam em ele e reconhecem em ele. A dignidade é algo interno, é uma conquista. E solamente pode ser digno de si mesmo uma pessoa consciente desta realidade, que já ha despertado para esta necessidade de la transformação moral. Então, Allan Kardec vai completar o pensamento dizendo que
a educação a que ele se refere com os espíritos superiores não é aquela educação que se encontra em los livros, não é simplesmente a questão didática. A educação a que se refere é a educação moral, que é o arte de formar os caracteres. ¿Dónde vamos formar os caracteres? Formaremos os caracteres dentro de nosso hogar. Ou então, a vida vai forjar mais tarde o indivíduo por el processo del dolor e del sofrimento. A nosotros, los papás, já que temos hijos, aqueles que vão ter hijos, los que são abuelos, temos grande desafio. Nos acordamos, entre o período de 92 ao 95, quando hemos vivido aqui em Espanha, em Madrid, de uma publicidade que saiu na televisão espanhola. Era uma câmera que ensinava uma televisão por detrás. E se veia dois ninhos sentados em um sillón. E por detrás havia uma mesa de comedor. E depois da mesa, já cerca da parede, haviam dois vultos que se moviam. Não se percebia o que haciam eles, eram movimentos difusos, fora de foco. E a câmera avançava, deixando para trás a televisão, e chegava bem cerquita de los niños. E quando estava bem cerca, os niños se volcavam de rodillas sobre o sillón, mirando hacia a mesa del comedor e as duas figuras que estavam atrás. E então se percebia a partir de aí, quando a câmera deixava os niños para trás também, que as duas pessoas estavam discutindo. Não se entendia uma palavra, pero era clara uma discussão. E aparece uma voz de um locutor, muito bem adestrada a voz, e que disse assim: "Nuestros hijos aprendem aquilo que hacemos". E é muito interessante observar como os niños não necessitam coisas tão evidentes, porque eles observam os detalhes. Os niños têm uma coisa chamada atenção difusa, que depois, com o tempo, a maior parte de nós, conforme se desenvolvem os órgãos em la composição física, perdemos esta capacidade. Raros la conservam, pero os niños todos la têm em grados distintos de profundidade. E então, com esta atenção difusa, os niños são capazes de perceber o que está ocorrendo em seu entorno, aunque não estejam mirando. A vezes os papás pensam assim: estão distraídos, estão jogando com seus juguetes, e eles estão com atenção em todo o que está passando. E aprendem de esto. Em la pergunta 383 do Livro de los Espíritos, os Espíritos informam a Kardec o porquê del Espírito passar por la niñez quando reencarna aqui na Terra. E os Espíritos informam que os niños são maleáveis a las impressões que recebem neste período. E é efectivamente por impressão, muitas vezes, que o indivíduo aprende neste período. Não necessita razonar, não necessita entender, ele simplesmente se deixa imprimir de aqueles comportamentos que mais tarde vão influenciar suas decisões e vão mais ou menos guiar aquilo que o indivíduo vai ser em sua encarnação. Há anos, hemos escutado de um educador espírita em um outro congresso que ocorreu em São Paulo, no ano 91, em que ele afirmava que nós, os papás e os familiares que componemos a família, nós, quando caminhamos, vamos deixando huellas, como se camináramos em la arena. E nossos filhos necessariamente seguirão estas huellas, muitas vezes mesmo em contra de sua vontade. É quase um processo automático ele copiar certos comportamentos. Bueno, ele disse: se uma pessoa camina para allá, vuelve sobre os passos, vai para um lado, vuelve para o outro, não sabe bem por onde está caminhando, vai deixar marcadas huellas confusas, de difícil possibilidade de seguir. E os niños, os hijos, os familiares mais jovens tendrão dificuldade de identificar por onde seguir. De aí nossa responsabilidade
E de aí compreender este processo da reencarnação que nos brinda reiniciar e que nos brinda compreender que o renascer em el campo físico é um processo, pero este processo pode não ter significado para o indivíduo que não lo sabe aproveitar. Em ideal espírita há mensagem que informa que há indivíduos que entram por la encarnação e saem de ella por el outro lado como se fueran verdadeiras estátuas de sal, porque a reencarnação não significou nada para a persona. De como entrou, sale do outro lado. A reencarnação é em si mesmo um profundo processo de reeducação do indivíduo. Nos auxilia a não solamente quitar, resolver as pendências que hemos deixado em el passado, sino que nos auxilia a compreender lo que somos nosotros, qual é o propósito da vida, por que afinal de contas estamos nosotros aqui, qual é o significado de los desafios em el campo material, que muitas vezes as pessoas pensam, a única forma de solucionar isto é donar todo, como ha dicho Jesus, e quedar-se pobre. Pero Jesus não ha dicho isto nunca nem jamás. Ele informou de acordo com nossas necessidades de compreensão. Al mancebo, muchacho, jovem, que venia perguntar-lhe e que empieza a dizer-lhe, buen maestro, e Jesus lhe chama a atenção, ¿por que me llamas bueno? Bueno solamente Deus. E aí, então, o muchacho quer saber qual é o processo, o caminho para sua salvação. A observação de los mandamientos, pero isto ele hacía, não? Desde que era já muito jovencito, ele obedecia aos mandamentos. Que mais lhe faltava a este indivíduo? Então, Jesus lhe mira dentro del alma, ele conhece a todos nós outros, sabia muito bem qual era a necessidade de aquele mancebo, de aquele jovem. A necessidade dele era o desprendimento. E então Jesus lhe recomenda isto: vende todo o que tienes, después distribui a los que necessitam, vuelve entonces e sigue-me. Pero ele estava agarrado, não, a los bienes materiales. E aí vamos encontrar em Amélia Rodrigues a informação de que ele jovem, mais tarde, logo em seguida, praticamente, vai ter problemas e vai perder a oportunidade da reencarnação que não supo aproveitar. Era um problema de ele que está em muitos de nós, pero não é a condição de toda a humanidade. Aunque seja difícil a um rico entrar no reino de los cielos, como ha puesto Jesus, também compreendemos com a análise de Allan Kardec que a riqueza é um grande desafio, pero uma oportunidade de generar emprego, de generar processos de búsqueda de novas descobertas, de novos caminhos, e também de favorecer a educação, conforme nós outros já vamos entendendo que ela é necessária. Se pergunta, há necessidade de uma filosofia da educação espírita? Uma filosofia espírita da educação seria necessária? Sim, Ney Lobo ha escrito 5 volumes publicados por la Federação Espírita Brasileira. Não se vende muito estes livros, porque são muito direcionados às pessoas que se interessam por el área. E está escrito em uma forma didática que objetiva alcançar este tipo de persona. Pero ser um educador em el campo profissional, ou ser uma pessoa que se candidata a auxiliar a los niños em los centros espíritas e a los jóvenes, sem conhecer esta obra, é bastante difícil. Há que ler o pensamento de Herculano Pires sobre o assunto. Necessitamos profundizar, através da meditação, aquilo que Allan Kardec nos ha dicho. Questão 685 do Livro de los Espíritos, 919, 917, há um comentário de Allan Kardec a respeito do assunto. E é importantíssimo profundizar estes, que seriam como informações cruciais para o processo. Pero se não somos profissionais da área, somos papás, somos abuelos, vamos a ser papás, temos então que compreender a dificuldade do processo da educação dentro do hogar e entender que é possível realizar esta educação. Com a liberação da costumbre, então, e toda esta questão
de que el individuo va teniendo la libertad de hacer lo que quiere desde cuando es pequeñito, algunos padres entran en crisis psicológica porque no saben qué hacer. Hay niños de un año y medio, 2 años, están golpeando la cara del papá y de la mamá y los papás no saben qué hacer. Se quedan ahí sin acción. Es una cosa impresionante. ¿Qué va a ocurrir más tarde con estos niños? ¿Dónde están los límites? ¿Dónde van a aprender límites? Hay un psicólogo americano, infelizmente el nombre no me recuerdo, pero hizo una experiencia con una escuela modelo, en donde nada era prohibido en aquella escuela. Los niños entraban tempranamente ahí y solo salían cuando ya eran jóvenes. Y cuando los primeros jóvenes salieron de esta escuela, han tenido una experiencia terrible, porque afuera han encontrado que no podían aparcar el coche en todos los sitios, que ellos no podían entrar a ciertas horas en ciertos sitios, que había limitaciones en la sociedad, para las cuales ellos no estaban preparados. Entonces, hace parte de la vida las limitaciones. Y el espíritu, para beneficio de sí mismo, necesita aprender dentro de la familia los límites. En el libro Memórias de un Suicida, hay una información de un espíritu que decide reencarnar. Llegó el momento de reencarnar y él está buscando dónde reencarnar. Y él dice, en Brasil no. Entonces él le gustaría reencarnar en otro sitio, probablemente Europa, ¿no? Y ahí se le pregunta por qué, ¿no? Y es claro y objetivo. Él necesita que haya para él limitaciones claramente definidas, porque conforme su historial pasado, si no es esto, él pierde la oportunidad de la reencarnación. Nosotros, que estamos viviendo transitoriamente en Brasil, tenemos un gran desafío en Brasil hoy, pero no es solamente ahí, ¿no? En los períodos en que nosotros estamos viviendo aquí, también en la televisión española, hemos escuchado la siguiente estadística. Las jóvenes españolas, cuando alcanzan los 13 años, 70% de ellas no son más vírgenes. Bueno, ahí entra la cuestión, ¿y qué tiene esto que ver? La virginidad no es un tabú y no estamos tratando de esto. Estamos examinando qué es lo que ocurre con un individuo que se inicia tempranamente en las relaciones sexuales para las cuales no está preparado. Hoy ya hay estudios en Estados Unidos al respecto del asunto y ya se llegó a la conclusión de que la persona que se inicia tempranamente en la sexualidad es una persona que va a tener mucha dificultad de alcanzar la madurez psicológica, va a retrasar el proceso de la madurez psicológica. Entonces esto nos hace pensar, hay que tratar el tema. Nosotros muchas veces huimos y el proceso de la educación dentro del hogar alcanza todos estos aspectos. La escuela va a dar la instrucción, muchas veces no tenemos que preocuparnos con esto, van a aprender a leer y escribir, van a aprender a competir con los demás, van a aprender a buscar una posición dentro de la sociedad. Los papás casi ya no necesitan preocuparse con esto porque la escuela lo hace. No estamos diciendo que los papás van a olvidarse de cuidar los aspectos materiales de la vida de sus niños, pero ¿quién cuida de la realidad espiritual? Tratar tempranamente de esto. Cuando nuestra hija alcanzó la puberdad, adentrando la adolescencia, y perdón que haga la referencia personal, pero es lo que hemos vivido. Ella estaba en conflicto, como es natural, pero habíamos estudiado el tema, ¿no? En Allan Kardec. Hay respuesta para prácticamente todo en la codificación espírita. Basta buscar y profundizar con nuestra análisis, nuestra meditación, que encontramos las respuestas para prácticamente todos los desafíos de la vida. Estamos hablando de la cuestión 385 del Libro de los Espíritus. ¿Por qué pasa el espíritu por este cambio prácticamente brusco cuando alcanza el periodo de la adolescencia? Y los espíritus responden a Allan Kardec, es que el espíritu se depara con su propia realidad. O sea, se está cumpliendo un nuevo proceso, una nueva etapa del proceso de la reencarnación.
O indivíduo agora se está encontrando com a realidade que trajo de outras encarnações. E há uma espécie de balanceio aí em sua vida, porque vai haver um balanceio entre aquilo que ele ha recebido desde o período em que planificou esta encarnação e depois, principalmente, em la época da vida intrauterina. E aí, então, o nascimento e o período que vai hasta os 7 anos e vai, então, hasta a adolescência. Todo o que ha recebido aí vai ser chocado com aquilo que traz do passado. Se as influências foram positivas dentro da família, ele ha recebido boas influências da sociedade. Há uma boa oportunidade, que tenha experiências negativas do passado, de, em la síntese, preponderar em el indivíduo uma decisão para uma ação positiva, construtiva para ele e para os demás. Pero se não recebeu, durante esse período da atual reencarnação, elementos que sejam suficientes para apoiar-lhe, ele poderá seguir simplesmente as tendências que traz do passado e perder a oportunidade da reencarnação. Então, nossa hija estava em este período, muita contestação de los valores da sociedade, da família, natural. Então, le hemos dicho assim: eu compreendo o que te está passando. E ela mirou e, com uma mirada de incredulidade, ha dicho: pero como? Tu sabes. Tu te olvidas que eu já he passado por aí? Muita gente se olvida deste período, pero eu lo tenho muito claro em minha memória. Eu me acordo de mis conflitos, de mis dificuldades de adaptar-me, de aceitar as coisas, de compreendê-las. Eu não encontrava respostas. Isto me hacía sofrer. E penso eu que é o que te está passando. Pero me gostaria que tu compreendieras que é o que te ocorre. Pero ela dijo: ¿y hay uma explicação para isso? Eu digo: sí que há. E hemos então hablado a respeito de la proposta que traem os espíritos de entendimento desta transição. Se ha acalmado muitíssimo depois de esto. É muito difícil para o jovem compreender certas coisas. Ayer, em uma conversação com os amigos, estávamos justamente tratando de esto. Os lóbulos frontales não estão formados hasta um certo período de la madurez del indivíduo. E ele não tem condições de entender as relações de causa e efeito. Tem dificuldade de sacar as conclusões de que, se ele hace certas coisas, pode ter tales e tales e tales consequências. Então, cabe a los papás tratar del assunto. Todos os temas necessitam ser hablados, para que o jovem tenha condições de, apoiado por el papá e a mamá, ir, então, tomando decisões. Por exemplo, como os jovens tomam a decisão de la profissão que vão ter. O colégio dá certas orientações em certo momento, não? Quais são as profissões que há, quais são suas características. Há alguns testes psicológicos que podem indicar qual é a tendência do indivíduo, pero o indivíduo, se tem o conhecimento de sua realidade espiritual, pode identificar com mais facilidade qual é a área que quer trabalhar, porque pode agregar em el processo de decisão um elemento fundamental. Qual é a área que, com minhas habilidades, eu serei mais útil para a comunidade na qual estou inserido? Quantas vezes nós consideramos este elemento em la decisão de nossa profissão? Normalmente, em el processo da competência, vamos vendo qual é aquela que nos vai dar melhor posição social, mais dinheiro para poder viver melhor segundo as concepções que temos. E aí, então, nos acordamos de um papá. Ele, jovem, estava formado agora, pós-graduado em biologia marinha, e é uma pessoa muito competente. E então fizeram uma entrevista com ele, perguntando-lhe: ¿e tu papá ha tenido alguma influência? ¿Algum dia te ha dicho alguma coisa sobre a profissão que deverias de ter? E ele disse sí. E o reporteiro se quedou um pouco decepcionado, não? Porque pensava que o papá hubiera dado toda a liberdade para o muchacho, porque era muito feliz em la profissão, uma pessoa muito competente. E ele disse: pero como? Que dijo tu papá? Bueno, meu papá, chegou um certo momento, me ha dicho o seguinte: hijo, vas a tener que elegir uma profissão. Agora já tus estudios te vão direcionando para esto.
yo quería orientarte en este proceso, pero con simples palabras. Te quiero decir que tú debes de elegir, y mira que esto estoy diciendo debes, es la única cosa que te digo muy tajativamente, debes elegir algo en el cual tú te sientas bien, en que tú seas feliz haciendo, porque lo vas a hacer por el resto de tu vida. Entonces, no te preocupes con la cuestión financiera, porque si amas lo que haces, la recompensa vendrá naturalmente dentro del proceso. Bueno, la educación va a alcanzar dentro de la familia todos estos aspectos. Y hay un aspecto para nosotros espiritistas o simpatizantes del espiritismo que están viniendo por primeras veces, que nosotros necesitamos adotar. Porque si nosotros elegimos el espiritismo como nuestra filosofía de vida, tenemos que examinar el por qué lo hemos hecho. Me acuerdo de un maestro de universidad una vez que nos preguntó, ¿tus papás son espiritistas? Le hemos dicho sí. Y él dijo, ya entiendo por qué eres espiritista, porque estas cosas uno hereda de la familia. Yo, para mí, estaba dormido antes de nacer y cuando me muera me voy a dormir otra vez. Y cuando se miraba la figura de él, era un griego reencarnado. Probablemente lo que había dicho era una verdad, estaba dormido, le sacaron del sueño para ponerle en la reencarnación y cuando terminaba la reencarnación iba a dormir otra vez. Hasta algún día, y ahí la providencia divina tiene mucha paciencia, ¿no? Es que el individuo despierta y comprende el proceso y lo acepta, porque somos rebeldes. Queremos que las cosas sean como nosotros pensamos que ellas deben de ser. Y no nos damos al trabajo, aunque bien ilustrado, porque era un hombre muy inteligente, muchas veces no aprovechamos nuestra inteligencia para compreender y pensar, ¿será que es así mismo? ¿O será que hay otras posibilidades? Estas posibilidades tienen que ser consideradas. Entonces, dentro de la familia, nosotros no somos espiritistas porque nuestros papás son espiritistas. Somos espiritistas por convicción o entonces no lo somos. Porque una vez que la persona comprende el proceso, no puede dejar más de ser espiritista, porque si algún día dice así, cuando yo fui espiritista, no fue nunca, no ha comprendido. Porque esta es una propuesta de evolución espiritual que está conforme con la ley de Dios. No es una cuestión de decir fuera del espiritismo hay salvación, no hay salvación, porque no es así. Allan Kardec lo deja muy claro, el espiritismo no salva a nadie. Lo que efectivamente nos salva es este proceso de educación que realizamos con nosotros mismos, llamado autoeducación. Para esto necesitamos preparar a nuestros hijos. Y de ahí la necesidad de poner el espiritismo dentro de nuestro hogar. Porque si somos espíritas por convicción, poderíamos ser cualquier otra cosa. Yo digo con toda tranquilidad, si hubiera una filosofía de vida que me cuajaba mejor, que me dijera mejor que el espiritismo, el porqué de la vida, por qué estoy aquí, para dónde voy, entonces por cuestión de coherencia yo tendría que ser otra cosa y no espiritista. Pero el espiritismo es quien me da estas respuestas. Nosotros nos preocupamos en poner en la mesa de nuestra familia lo mejor para que coman. El mínimo 3 veces al día, 5 veces al día. A veces viciamos nuestros hijos que comen una sola vez al día. Empieza a comer cuando se levanta y va hasta el dormir comiendo, ¿no? Entonces es una dificultad tremenda porque con esto cuidamos. El mejor cole, pero ¿y la mejor filosofía de vida está adentrando en nuestro hogar? Tenemos este no complemento, tenemos esta esencia como elemento de educación dentro de nuestro hogar. Si lo tenemos, sí, ahí entonces el centro espírita poderá nos auxiliar mucho, porque 1 hora y media de reunión por semana con los niños y jóvenes en un centro espírita es insuficiente para hacer cualquier educación. Puede apoyar, pero realizar la educación no. Los papás también no pueden transferir para el centro espírita esta responsabilidad. Y quien trabaja en el centro espírita con esto no puede tener esta ilusión, porque esto no es posible. Para trabajar un proceso de educación efectiva, tendríamos que hacer como hizo Pestalozzi. Y esto ocurre por un período largo para el individuo dentro de su hogar. Ahí tenemos que efectivamente reconsiderar las cuestiones. Y vamos cerrar por aquí
con el comentario de qué es lo que los espíritus superiores entienden por hogar. Es la conexión entre dos sentimientos, el femenino y el masculino. Nos informa André Luiz en el libro Nuestro Hogar, capítulo 20. Pensamos que la mayoría lo conoce, quien no lo conoce, la oportunidad de leer y conocer. El hogar nace del ángulo recto entre el sentimiento femenino y el sentimiento masculino. En el hogar debe de haber el equilibrio de estos sentimientos. No importa quién lo cuida, si es el hombre o la mujer, porque todos tenemos características masculinas y femeninas. E vamos caminhando para uma síntese evolutiva em que estas características masculinas e femininas vão preponderar cada vez mais em nós outros. Não é uma questão de estar falando aqui da opção sexual, estamos falando da característica da essência do ser. Pero há que cuidar estes dois elementos dentro do hogar, para que a família tenha equilíbrio, para que haja então processo educativo que se desenvolva com base efetiva em la consciência. Somos chamados neste momento em que adentramos a era da regeneração, a assumir o controle de nosso processo, a planificar como é que queremos nós outros evolucionar, que é o que esperamos de nós outros dentro de 2, 3, 4 anos, e é possível hacerlo. Então, chegou o momento da consciência. Se nós outros, os espiritistas, não lo hacemos, quedaremos rezagados, porque outros estão nascendo com outros apoios, outros soportes, porque chegou o momento do despertar da humanidade. Que Jesus, o Divino Maestro, nos ilumine neste processo e que Deus nos ampare sempre.